Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus turbis Judeorum, caro mea vera estibus, et sanguis meus vere expotus, qui manducat meum carnem, et bibit meum sanguinem, ime manet et ego in illo, sicut misit me vives pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, et ipse vivet propter me, hic est panis qui de cielo descendit, non sicut manducaverunt patres vestri, mana et mortuis sunt, qui manducat unc panem vivet in aeternum. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É com um tom mais solene, mais alegre, porque o mistério já foi celebrado na Quinta-feira Santa. Então, Quinta-feira Santa foi o dia em que celebramos o mistério da presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Agora, hoje seria a homenagem que, passando aquele contexto de lembrança de sangue, de dores, de morte, de Calvário e aquela coisa toda, então, com uma comemoração alegre pelo dom. Hoje, então, celebramos mais o dom. Jesus quis ficar conosco. Cumpre assim aquela palavra que ele disse, terminando o Evangelho de São Mateus. Eis que eu ficarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, ele fica conosco no Santíssimo Sacramento, como este dom perfeito. A vida, meus pesados irmãos, é um dom de Deus, mas vocês já perceberam, ela não é dada ao indivíduo como um dom absoluto. Você pode fazer dela o que você quer. Não. Ela é dada ao indivíduo para o grupo, para a comunidade. Por isso, a presença de Nosso Senhor é justamente essa presença para o grupo, para a comunidade. Aí tem essa, São Paulo nos lembrou, lá em Corinto, os fiéis de Corinto, que andavam bagunçando um pouco a celebração da ceia. Que os primeiros cristãos, é claro, eles não celebravam a ceia como nós. Isto já tem 2000 e tantos anos, portanto, houve muita mudança. Eles levavam para as reuniões deles, que eram nas casas, hoje na casa de um, amanhã na casa do outro, e sempre escondido, né? Eles levavam alimentos, onde tinha pão, onde tinha vinho. Aquele povo lá sempre são os alimentos principais. Agora, os coríntios começaram a dar mais valor à ceia, né? Aos alimentos que eles levavam.
ao pão, o vinho, as azeitonas, o carne de carneiro e essa coisa toda, começou a dar mais valor àquilo. E comiam e ficavam embriagados. E quando chegava a memória da ceia de Jesus, já era uma coisa indecente, diria assim. Já o pessoal meio embriagado e não sabia mais o que fazer. Então São Paulo lembra, olha, o que me foi transmitido foi outra coisa. Na noite em que o Senhor ia ser entregue, ele pegou o pão, partiu, distribuiu entre os discípulos, disse: "Isso é o meu corpo". E aí é no plural, né? Tomai e comei. Pois pegou o cálice, isto é meu sangue, tomai e bebei. Os cristãos naquele tempo participavam também bebendo do cálice, entre parênteses, né? Nós não fazemos por motivo de higiene. Então, este era participar da morte do Senhor. Na realidade, comungar, conforme São Paulo, não é só você receber sob símbolo ou em sinal um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Não é só nada disso. É você entrar em comunhão com os outros, descobrir, porque ele fala ali, né, aquela palavra pesada. Aquele que come ou bebe indignamente do corpo e do sangue do Senhor, come e bebe a condenação. Isso já foi interpretado num sentido muito jansenista. Então, fica para lá. Já que é perigo da condenação, fica. Mas não é bem assim, não. É você descobrir que o outro é igual a você. Né? Porque a vida está na condição humana. E a condição humana, nossa, concreta, visível, tocável, é carne e sangue. E é nessa condição humana que o Filho de Deus se encarnou. Ele entrou nessa, pegou carne e sangue, corpo e sangue. E dá isto. É para você entrar em comunhão com os outros, para viver como irmãos, como Jesus viveu. E aí aquelas exigências grandes, do perdão, do amor ao próximo, do rezar até pelos que nos fazem mal, do amor aos inimigos, que é só o cristianismo que tem isso. Então, não saber distinguir o sinal que é dado no pão e no vinho, não saber distinguir se você está com ódio, se está com rancor, com inveja, com orgulho contra os outros. Vocês notam que o cristianismo é uma religião muito interessante. Parece que é a única em que a pessoa tem uma missão. E essa missão é não ser ele mesmo, é doar-se aos outros. É a doação. Quanto mais vai se doando, mais próximo de Cristo vai chegando. Então nós celebramos este mistério do Cristo que fica conosco. Agora ele leva a sério tudo isso. E toda essa solenidade cumprida, então, é justamente para nos mostrar isto. A vida eterna está em você
descobrir-se como feito à imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus, como alguém que Deus ama. E por isso Ele mandou o seu Filho. E esse seu Filho morreu por você. E esse seu Filho quis ainda ficar junto de você, aí escondido, de dia e de noite. Ele se tornou, então, deu, na sua natureza humana que Ele assumiu, Ele te deu. Isso é a minha carne, isso é o meu corpo, coma. Isso é o meu sangue, coma. Foi isto que eu dei para vocês. Foi isso que eu peguei de vocês, isso que eu dei para vocês. Para que vocês, que é de natureza humana, nessa natureza humana, sejam divinizados. Vocês se unam à minha pessoa divina, assim como eu, a pessoa divina, uniu-se à sua natureza humana. Então, aí está o sentido profundo da comunhão. Então, meus prezados irmãos, de um lado, nós temos que levar a sério, porque Jesus levou muito a sério. Para Ele, Deus e depois o amor ao próximo. Este é o mais importante. É a convivência, é o sair de você para encontrar Deus no outro. Isto santifica a pessoa. E como é difícil, como a gente encontra falhas, defeitos e pecados quase a cada passo da vida da gente. Mas não importa isso. Ele está conosco para perdoar. Ainda ontem, ou anteontem, não foi ontem, eu lembrava ainda lá no nosso oratório, que é justamente para o perdão dos pecados. Lembra que, conforme São João, a missão dos discípulos, quando Jesus sopra sobre eles e dá-lhes o Espírito Santo, diz: recebei o Espírito Santo. E qual que é a missão? É o perdão dos pecados. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoarem não serão perdoados. Quer dizer, se você não perdoa o outro, aí você já não está perdoando a você, porque você se considera igual ao outro, porque você se sabe feito de natureza humana, de corpo, de sangue e alma. Pois é, então é justamente esse intercâmbio de vida é que faz a vida, já aqui na terra, como uma lembrança da vida no céu. Então é isso que nós estamos celebrando hoje. No ano passado eu não pude celebrar aqui com vocês, foi o Monsenhor, eu estava lá no hospital, né, com a trombose. De vez em quando eu arranjo umas coisas dessas, né, que é uma minha trombose. Depois eu recuperei e foi o Monsenhor que celebrou. Eu então estava meio esquecido, agora ali o compadre me explicou tudo, nós fizemos com toda a solenidade, né? Que é possível, toda no nosso meio. E depois, então, nós vamos fazer a pequena procissão, porque a festa, a solenidade do corpo e de sangue de Cristo é exatamente marcado na procissão. É o louvor que o povo de Deus dá, acompanhando Jesus sobre as espécies do pão. Então, nós vamos fazer brevemente aqui dentro da igreja, e fazemos esta pequena procissão. E depois, como vocês viram, eu pedi ali o compadre para
de vez em quando ele fala, então, olha gente, essas incensações do altar, tudo isso tem um sentido muito grande. Cada ictus do turíbulo tem um sentido muito grande, né? Tem um sentido de adoração, um sentido de doação. É a Santíssima Trindade. Vocês notaram, né? Que é 3 para a cruz, mas são 2 de cada vez. 3 a Santíssima Trindade, 2 a natureza de Cristo. Depois, a incensação do altar são 24 ductos que a gente faz, e tudo isso, né? As tribos, os patriarcas e os apóstolos, tudo isso tem um significado bíblico. Então, quando a gente celebra isto, deveria, hoje em dia, ter alguém que explicasse isso. Ora, eu termino citando Santo Tomás, que foi cantado no Laudatio. Quod non capis, quod non vides, animosa firma fides, praeter rerum ordinem. Aquilo que não entendes, aquilo que não vês, com uma fé animada, crê, além das aparências. Assim eu traduzo. Acho que está mais ou menos, tá, Zé? Mais ou menos a tradução. Além do que aparece. O pão e essa coisa toda, isso é só aparece. Uma fé animada, crê. Animosa, firma, praeter, além, praeter, da ordem das coisas. Vamos fazer essa nossa profissão de fé na presença de nosso Senhor conosco.